Boa tarde, eu sou a Camila, estarei dando continuidade à nossa apresentação. As flores, elas são os elementos que proporcionam a comunicação entre as plantas e os seus polinizadores, como as abelhas, que são os principais agentes polinizadores da agricultura, visitando aí cerca de 90% dos 107 principais cultivos agrícolas do mundo. A morfologia da flor tanto influencia quanto é influenciada pelos polinizadores. Neste sentido, algumas adaptações tornaram-se tão importantes que são mantidas por diferentes espécies por convergência evolutiva. Irei aqui apresentar algumas ideias que contextualizam a ecologia da polinização, as características morfológicas dos organismos em que ocorre a interação. Em 1960, Berg explorou o fato de caracteres florais se conservarem ao longo da evolução. Ele propôs que existia uma maior associação entre eles do que com caracteres vegetativos, sendo mais evidente em plantas com polinização especializada. Análises comparando a variação das morfologias floral e vegetativa fortaleceram a hipótese de Berg, onde, segundo ele, dentro de sistemas especializados, dada a necessidade de manter-se um ajuste entre as morfologias das flores e de seus polinizadores, a variação na morfologia nos caracteres florais tornaria-se desligada da variação na morfologia de caracteres vegetativos. Sobre o dilema do pólen, esse dilema se dá pela função reprodutiva alimentar dos grãos de pólen. As anteras, que são estruturas responsáveis pela produção destes grãos e é o principal alvo dos polinizadores, passando por grande pressão seletiva, uma vez que o pólen deve obrigatoriamente entrar em contato com o corpo do visitante para que haja polinização. As abelhas e algumas borboletas se alimentam do pólen. Dessa forma, se as plantas polinizadas por insetos desenvolvessem uma estratégia que envolvessem defesas contra esse tipo de coleta alimentar, seriam favorecidas evolutivamente, no sentido de minimizar o consumo alimentar em detrimento do aumento da função reprodutiva. Considerando que o pólen tem finalidade alimentar, em alguns casos, as anteras adotam uma diferenciação funcional, dividindo o trabalho. Essa hipótese prediz que anteras menores teriam função de oferecer o pólen como alimento, enquanto o pólen nas anteras maiores teriam função reprodutiva. Através de algumas hipóteses, a macrologia oferece um suporte teórico para o desenvolvimento de estudos em biologia da polinização. Estabilização da composição e do funcionamento de ecossistemas via incremento em biodiversidade. De acordo com essa ideia, essa estabilização se dá por duas razões principais: maior expressão do papel funcional via efeito aditivo ou facilitador das espécies agregadas, ou pela maior resistência do grupo funcionais muito mais ricos em espécies. No campo da biologia da polinização, o papel estabilizador foi testado usando-se uma série temporal de meio século de interação entre macieiros e seus polinizadores. Os autores encontraram uma mudança fenológica grande no período de floração das macieiras ao longo do tempo de estudo e, como esperado, essa mudança foi melhor nos locais de maior diversidade de abelha. Gradiente latitudinal de interações. Essa ideia prevê que, dada maior estabilidade e menor sazonalidade da região tropical, existiria um gradiente positivo no nível de especialização das interações ecológicas em direção ao Equador. Contudo, existem muitas controvérsias e poucas informações sobre interações ecológicas na região tropical do planeta. Legado histórico. Essa hipótese diz que há influências das variações ocorridas no passado com as características e processos contemporâneos das espécies ou suas interações. Embora seja aparentemente óbvio, ainda precisa ser testada. Essa hipótese ainda precisa ser testada. Com o aperfeiçoamento das ferramentas de biologia celular, climatologia e de modelagem matemática, tornou-se possível obter mais informações sobre o passado das linhagens biológicas e sobre os possíveis cenários nos quais eles evoluíram.